Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira nós começamos mais um dia debaixo da bênção, da graça e da proteção do nosso Deus. Pois bem, vamos à palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. E hoje a palavra que eu tenho para compartilhar, dividir com você, está em Filipenses capítulo 2, versos 12 a 16. Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos, uma cidade onde ele havia implantado uma igreja, e ele agora decide dar alguns conselhos para aquela igreja. E ele escreve assim lá no capítulo 2, dos versos 12 ao 16. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Pois bem, queridos, Paulo está orientando aquela igreja que estava passando por algumas dificuldades, algumas dissensões, algumas contendas, alguns irmãos desanimados, alguns se sentindo sobrecarregados. E Paulo escreve esta carta agora orientando aqueles irmãos a respeito dos desafios que nós temos no decorrer da nossa caminhada enquanto cristãos. Os desafios que são pertinentes à vida cristã, à caminhada cristã, e que muitas vezes nós não consideramos eles na nossa caminhada. Achamos que vamos aceitar Jesus e as nossas vidas agora se tornarão um mar de rosas. Eu já vi até pregadores falando isso. Venha para Cristo e os seus problemas vão se acabar. Quando na verdade Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, que as aflições fazem parte da caminhada cristã. Os desafios são pertinentes, eles fazem parte desta caminhada. Eles estão inclusos no pacote da vida cristã. E Paulo orienta aqueles irmãos, e a primeira coisa que ele fala é: não parem, vocês não podem parar. Continuem como eu ensinei vocês, como eu orientei vocês. Eu sei que alguns vão parar. Talvez você que está me ouvindo conhece irmãos, queridos seus, talvez familiares, pessoas que você ama, que um dia pararam, que um dia desistiram. Exatamente porque foram tomados por esta mentalidade de que a vida cristã é simplesmente um mar de rosas, e não é assim. Servir a Deus não é sinônimo de não ter lutas, muito pelo contrário, é saber que vamos enfrentar lutas sim, mas que certamente com Ele nós venceremos. Então Paulo escreve para aqueles irmãos, e no versículo 12 ele fala isso: assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram na minha presença, na minha ausência também faça a mesma coisa. Ponham em ação a salvação de vocês. Não parem. Ponham em ação. Executem ela. Hajam. Não parem. Não fiquem parados. Não fiquem prostrados. Não se entreguem. Não desanimem. Irmãos, há um texto da palavra de Deus que é muito forte. Ele nos confronta, mas é uma grande verdade. Ele diz assim: se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua fé. Se no dia da adversidade nós nos mostrarmos fracos e desistirmos, que fé que nós tínhamos? Que Deus era o Deus que nós servíamos? Por isso Paulo fala para a igreja de Filipos: não param. Exerçam a vossa salvação, põe em prática a vossa salvação. Põe ela para funcionar na vida de vocês. Agora, uma coisa que ele fala aqui, também nas entrelinhas, ele deixa claro para aqueles irmãos, para que eles
não ficassem acreditando que eles eram autossuficientes. Não. Paulo deixou muito claro, não dependam de si mesmo, confiem em Deus, creem em Deus, creem naquilo que eu ensinei para vocês. Olha o que ele fala no verso 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Então, de acordo com a vontade dele, dependam dele, aprendam a depender de Deus, não confiem em vocês mesmos. Não tentem ser autossuficientes, mas aprendam em tudo a depender de Deus. Talvez este seja um grande problema de muitas pessoas. Elas acabam começando a agir e fazer de acordo com o que elas acham, com o que elas pensam e não mais de acordo com a orientação de Deus para a vida delas. Mas bispo, eu não sei qual é a orientação de Deus para a minha vida. Se você ler a Bíblia, você vai saber. Está tudo na palavra de Deus. A palavra de Deus tem conselho, tem orientação para todas as áreas da tua vida. Você precisa começar a ler a Bíblia e a desenvolver a tua salvação e a não ficar mais dependendo só de si mesmo, porque é aí que você vai fracassar. É aí que você vai falhar. Quando você coloca toda a tua confiança e a tua fé em você mesmo, você certamente vai fracassar. Por isso Paulo orienta aqueles irmãos que primeiramente eles devem confiar em Deus, porque é Deus que opera tudo em todos, tanto o querer quanto o efetuar. Porque não adianta você querer fazer alguma coisa que não está dentro da vontade e do querer de Deus. Não vai funcionar. Paulo orienta isso. Agora, ele fala algo muito interessante também aqui no versículo 14. Façam tudo sem queixas, sem discussões. Meu irmão, nós não podemos mais sermos tão infantis ao ponto de fazermos as coisas na casa de Deus ou para Deus com discussões, com queixa, com murmuração. Ah, porque eu não sou reconhecido. Ah, porque não se lembram de mim. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Irmãos, o tempo daquele Gideão antigo, velho, sem ter conversado com o anjo, acabou. Ah, eu sou pequeno. Ah, se Deus fosse comigo, eu não estaria nessa situação. Ah, eu sou o menor da casa de meu pai. Eu sou o menor da minha família, menor da nação de Israel. Ah, meu irmão, esse tempo de murmuração, de queixa, de comiseração, de se achar pequeno, isso acabou, meu irmão. Vença isso. Vença isso em nome de Jesus. Paulo deixa muito claro para aquela igreja: se vocês querem vencer, se vocês querem que Deus execute, se vocês querem que Deus efetue algo em vocês ou através de vocês, aprendam a fazer tudo sem queixas e sem murmuração e sem discussões. Aprendam a agir no Espírito e não na carne. Paulo dá esse conselho para aqueles irmãos de Filipos. Ele fala: olha, faça com que a sua luz brilhe, que vocês venham se tornar, lá no verso 15, olha o verso 15, para que vocês venham tornar-se puros, irrepreensíveis, para que a luz de vocês brilhe em meio a essa sociedade perdida em trevas, que vocês possam brilhar. Ele fala isso no meio dessa geração corrompida, depravada. Olha o que ele fala, e é exatamente o que nós estamos vendo hoje em dia. E ele encerra o verso 15 dizendo: na qual vocês brilham como estrelas no universo. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. A luz de Cristo tem brilhado através de você por onde você tem andado? Você tem feito com que a luz de Cristo brilhe em você e através de você? Eu tenho visto uma geração que está interessado mais em brilhar, em ser um astro próprio, em ser o seu próprio sol e não refletir o sol da justiça. Mas são pessoas que querem elas mesmas brilhar e refletir uma glória própria sem glorificar a Deus. Paulo está falando que nós devemos refletir a glória de Deus em meio a essa geração corrompida e depravada. Devemos brilhar para que, lá no verso 16, no dia de Cristo, Paulo pudesse se orgulhar e não ter corrido em vão, ou seja, tudo que ele fez por aquela igreja não viesse a ser em vão. Que tudo aquilo que Cristo fez por você,
a morte na cruz, o sacrifício, não se torne em vão, mas que você venha valorizar a cada dia esse sacrifício, essa morte e a graça que repousa sobre a tua vida. Pai, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. Que possamos, ó Deus, ter claro esta palavra em nossos corações, que possamos nos alimentar dela nesta manhã, que possamos comer e depois ruminá-la novamente, a fim de que ela possa gerar em nós um coração transformado e, ó Deus, e habilitado para o Senhor. Que as nossas vidas de fato venham brilhar nesses dias de trevas, que as nossas vidas de fato, Senhor, venham ser vidas que glorifiquem o Teu nome, que tanto o querer quanto o efetuar do Senhor se cumpra em nós. Assim eu oro, Senhor, grato ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.